Pronto. BBB e backup apostos. Então vamos agora para... Então, hoje vamos ver uma coisa que é bastante interessante, que a gente viu a maneira, o modus operandi, a maneira de operar, que foi a construção no nosso demonstrativo de resultados, né? Então a gente trabalhou com eles, e essa construção da demonstração de resultados, nada mais, nada menos de que a gente identificar o lucro operacional líquido, não é isso? Então todo aquele esforço da gente, primeiro, retirar as rubricas que não são operacionais, apurar o lucro operacional líquido e depois terminar a demonstração de resultados, para que a gente pudesse ter um DRE, desculpa, um DRE gerencial e um DRE contábil, não é isso? Feito isso, a gente hoje vai utilizar alguns indicadores, porque olha só, olha o que a gente tem aqui, vou demonstrar para vocês aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho. Aqui nós temos a demonstração de resultados. Perfeito? Pessoal, se não estiver me escutando, eu não estou vendo vocês, hein? Nem estou me vendo mais ali. Qualquer coisa, vocês entrem no áudio aí, ou mandem ou escrevam alguma coisa no chat aí. Então, por enquanto tudo certo, né? Então vamos aumentar aqui. Então, o que nós temos aqui? Então, a gente pegou o DRE contábil, fizemos todo, agora aqui está bonitinho, fizemos criamos um DRE gerencial, justamente para chegar nesse objetivo aqui, ó, lucro operacional líquido. É isso? Pegamos 3 exercícios lá, que a gente viu como é que a gente constrói esse lucro operacional, ou apura, na verdade, vamos chamar assim, apura esse resultado. E esse resultado, ele tem uma informação bastante interessante. Primeiro, deu lucro? Deu. Aí a pergunta é, esse lucro, ele é competitivo? Nós estamos bem na foto? Ou será que a gente está com se a gente tem, embora tenha lucro, mas a rentabilidade não seja a esperada? Então, é exatamente isso que a gente vai ver hoje, é o seguinte, embora tenha dado lucro, eu quero saber se esse lucro está dentro dos parâmetros o qual eu tenho uma expectativa. Perfeito? Então a gente apurou o lucro, a gente chama de lucro operacional líquido, genuíno, aquilo que a gente já sabe, gerado pelos o quê? Pelos ativos operacionais da empresa. Então é a grana que a gente ganha, resultante de uma aplicação da minha atividade fim, daquilo que eu me comprometi a fazer, aquilo que eu venho dizendo desde o início. Agora eu vou saber o seguinte, a qualidade dessa informação. Lucro deu. Se tivesse prejuízo, bom, a gente já sabia que alguma coisa está errada. Vamos ver que nível é de informação para a gente fazer o quê? Para a gente, como isso aqui é um indicador interno da empresa, ele vai medir o desempenho dos gestores da empresa. Se por acaso não tiver bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos averiguar em que momento, em que situação os resultados não estão de acordo com as nossas expectativas. Bom, então, com esse raciocínio, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar agora de um balanço patrimonial. Eu disse para vocês que nós sempre vamos utilizar 3 demonstrativos contábeis financeiros, que é o DRE, que é o balanço patrimonial e o fluxo de caixa. Para a gente apurar esses indicadores, a gente tem que pegar um balanço patrimonial fechado no mesmo ano, onde aqui nos informa as informações do patrimônio, daquilo que é dos proprietários da empresa. E o DRE é o que apura o lucro durante o ano. Com base nesses 2 demonstrativos, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar alguns indicadores que eu acredito que muitos de vocês já conhecem ou já tiveram a oportunidade de conhecer em qualquer outra disciplina, porque ele é um indicador bastante amplo que pode usar em diversas áreas, diversos setores. Bom, no nosso caso específico, vamos estudar o primeiro aqui. Ó. Então, a partir de agora, a gente vai ver o quê? Voltando à situação, apuramos o lucro
vimos o montante financeiro e agora a gente vai ver a qualidade desse lucro, se é ou não interessante. Como? Comparando depois com o mercado. E eu vou demonstrar para vocês como é que a gente compara com o mercado. Bom, o ROAR, que a gente chama aqui, retorno sobre o ativo, uma sigla inglesa, né, que é bastante usado internacionalmente, onde eu vou pegar aquilo que eu achei, que é o lucro operacional líquido, e dividir pelo ativo total. O que significa o ativo total? O ativo total significa o quê? Tudo aquilo que eu investi na empresa. Então, eu pergunto, qual foi o retorno sobre o meu ativo? Ou seja, qual foi o meu ganho que eu gerei em função de todo o esforço do meu ativo? Então tem uma formulazinha aqui muito fácil, dividindo o LOL, que nós já apuramos, onde está o LOL? A gente vai lá no demonstrativo financeiro, vai lá no DRE, nesse demonstrativo aqui, 1.757. Vamos no balanço, pegamos o quê? O ativo total, 16.894, dividimos e vamos ver que percentual que vai dar. O que significa? Que o lucro que nós apuramos equivale a 10% daquilo que nós investimos. Então fica com uma informação fácil. Primeiro nós tivemos o lucro em relação aos recursos financeiros. É bom ou é ruim? Bom, teria que comparar com outra empresa. Com esse percentual aqui, ele fica mais amplo. Eu posso comparar com o mercado financeiro, por exemplo. Será que valeu a pena eu tirar meu dinheiro da poupança? Hoje rende em torno, nos últimos 12 meses, aí, aproximadamente 2,5%. E a minha empresa está rendendo aí, em termos de retorno sobre o ativo, 10,40%. Então vamos estudar. Outra coisa, vamos comparar com outras empresas do mercado. Como eu comentei com vocês, eu vou mostrar para vocês onde a gente busca. Mas já posso adiantar, por exemplo, existe um software chamado Economática, onde essas informações estão bastante disponíveis. Então, como eu sempre digo, vamos ver se o lucro proveniente das minhas atividades operacionais, em relação a tudo aquilo que eu investi, tá certo? Está dando um rendimento satisfatório. Como é que eu vejo isso? Comparando com os indicadores de mercado e comparando com os indicadores setoriais e setoriais com o perfil da empresa. Tá? Então fica mais fácil, porque a gente discutir valores financeiros, tá? Embora pode, mas a gente não encontra isso facilmente. É muito mais fácil eu saber que a rentabilidade 10,40 eu obtive dessa minha fórmula e poder comparar com as informações do mercado que estão mais ou menos disponíveis. Então, isso aí é uma primeira informação. Né? Eu posso dizer de antemão que deu lucro, o quanto que esse lucro representa 10,40 e quanto que ele está representando perante as aplicações no mercado. É só comparar. Senão eu aborto essa minha operação ou não. Então, retorno sobre o ativo nada mais é o que é? É a capacidade de uma empresa de gerar lucros, lucro especificamente das atividades fins da empresa. Não é o lucro líquido, é o lucro operacional genuíno após o imposto de renda, gerado pelos ativos da empresa. Ok. Isso é uma informação. Existe um outro extremamente importante, conhecido, chamado de ROI, retorno sobre investimento. Eu pergunto, quanto a este indicador, alguma dúvida? O porquê que eu estou usando? Qual a finalidade? Qual a praticidade? Fique à vontade, pessoal. Tá? Para simplesmente calculou, jogou, e aí, para que eu faço com isso? Então, eu orientei e digo onde a gente pode ser utilizado. Perfeito? Tranquilo? Pode ir para frente? Bom, então nós temos aqui um outro indicador que a gente vamos chamar assim. Vamos chamar assim. O primeiro seria, comparado com o nosso mundo acadêmico, o primeiro é um chamado lato sensu. Esse aqui primeiro, lato sensu, é um indicador mais abrangente. Na verdade, ele está comparando o seu lucro
com todas as atividades diretas e indiretas da empresa. É uma informação. Agora tem um outro aqui que a gente chama de stricto sensu na academia, né? Bom, então o que é o lato sensu? O lato sensu são cursos de especializações. Ele é mais amplo nas informações e menos profundo. O stricto sensu, que é mestrado e doutorado, é o quê? Ele não tem uma abrangência de informações amplas, horizontalmente, mas ele aprofunda verticalmente no assunto que a gente quer estudar, né? Então ele é mais profundo. E aqui não deixa de ser. Esses dois aqui, ó, são dois indicadores muito parecidos, são primos. Só que um tem uma visão mais ampla, esse é uma visão mais estrito, mais específico, que é muito importante para mim, para nós, para os investidores, que é o investimento. Que investimento é esse? Investimento a gente vai chamar de passivo oneroso. Então, esse investimento aqui que tem um asterisco, ele é composto do passivo oneroso, de curto e longo prazo, mais o patrimônio líquido. Então eu vou dar uma explicadinha, primeiro, o que é passivo oneroso e mais o patrimônio líquido aqui. Então, na verdade, a gente vai ver o lucro em função daqueles valores que a gente captou, né, especificamente de empréstimos, seja próprios ou de terceiros, para aplicar no desempenho da empresa. Então, a gente diz assim, ó, observem, a gente deixou outras informações e estamos simplesmente comparando o lucro com este tipo de informação. Vamos entender por que a gente está trabalhando apenas com essa informação e diria que esse é até mais usado. Vamos voltar um pouquinho. Temos o ativo e temos o passivo total. O que é o passivo total? É o passivo de curto e longo prazo, seja passivo circulante, mais o exigível a longo prazo, não é isso? E mais o patrimônio líquido. Então, o somatório desse aqui é o passivo total. Só que o passivo, especificamente o passivo, ele é dividido, isso aqui é apenas para vocês entenderem o porquê do chamado passivo oneroso. Ele é composto de um passivo de funcionamento ou operacional e um passivo oneroso. O que é um passivo de funcionamento ou um passivo operacional? É o passivo bom. Embora exista um compromisso, existe um compromisso que eu tenho que liquidar essa operação, mas ele é um passivo bom. Por exemplo, fornecedores. Significa que eu tive que comprar matéria-primas a prazo. Tá certo? E aí eu me comprometi a pagar em determinado período. Veja bem, se eu estou dizendo que eu estou comprando matéria-prima, é porque eu estou vendendo. Porque senão essa rubrica não apareceria. Então é quase uma consequência, tá? É quase como uma consequência de quê? Daquilo que eu estou produzindo. Por exemplo, vamos ver um segundo aqui. Impostos a recolher. Se eu estou recolhendo impostos, se eu estou pagando impostos, é porque eu tive lucro ou porque eu estou vendendo. Existem impostos sobre as vendas, ICMS, PIS, COFINS, e também tem imposto de renda sobre o meu lucro. Bom, se isso está sendo gerado, primeiro, sobre vendas, é porque eu vendi. E se eu estou pagando imposto de renda, é porque eu estou tendo lucro. Alguém só paga imposto de renda, né, aqui, se está recebendo algum valor. Né? Salários e contribuições. Vamos chamar que é um passivo em funcionamento. Ele é bom. Ele só existe porque eu preciso de recursos humanos para fazer a empresa operar. Se eu tenho dividendos, então estou dando apenas alguns exemplos, se eu tenho dividendos a pagar, é porque a minha empresa teve lucro. Então eu quero dizer para vocês, seja no passivo circulante, seja no passivo a longo prazo, existem recursos que eles só existem porque eu estou vendendo. Que praticamente ele nasce em função das minhas vendas. Bom, mas existe alguns passivos que vai depender da minha gestão. Eles não necessariamente precisam ser contraídos. Por exemplo, os empréstimos ou os financiamentos. Ele só aparece eles não aparecem deliberadamente. Eu é que tomo a decisão de contrair dívidas. Por quê? Com qual objetivo? A princípio, para tentar ampliar
a empresa, tentar buscar novos mercados, ou seja, como a gente diz, alavancar a empresa, né? Empoderar a empresa, né? Senão eu não preciso fazer. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque uma vez captados esses recursos, se ele não for benéfico para a empresa, o que vai acontecer? Leva a empresa a se endividar e praticamente quebrar. Razão pela qual a maioria das empresas quebram o quê? Em função do endividamento. Então, eu vou observar os endividamentos, né? Esse passivo oneroso de curto prazo, que está dentro do passivo circulante, e do passivo não circulante, que a gente chama de exigível a longo prazo, ou passivo não circulante, que são financiamentos dos empréstimos. Então, agora vou querer medir, o que eu quero medir? Eu quero medir o meu lucro em função desses recursos que são onerosos, que me preocupam mais, porque os demais ali eles não são prejudiciais, embora haja um compromisso, mas não são prejudiciais. Eu sempre digo assim, fazer uma analogia com a saúde, é o seguinte, eu diria que o passivo em funcionamento ou o passivo operacional é chamado, não sei se vocês sabem, o colesterol bom. Todos nós temos um nível de gordura no sangue. Então ele é administrado pelo colesterol bom e o colesterol ruim, não é isso? Então, embora colesterol seja uma gordura, mas ele, na verdade, mantém um equilíbrio com o colesterol ruim. E aí a boa administração dos dois vai dar o chamado colesterol total. E aí eu vou ver se eu preciso administrá-lo ou não. Então, veja bem, colesterol é gordura no sangue, mas precisa ter? Precisa, porque ele vai produzir, ele vai fazer com que as proteínas tenham o seu efeito necessário para o corpo humano, né? Agora, se eu tiver muito colesterol ruim, esse desequilíbrio vai me prejudicar, vai entupir minhas veias, etc. Então eu preciso de um colesterol bom para poder combatê-lo. Se eu não tiver, eu vou ter que tomar medicamentos. Isso aí é o que acontece na vida real. Só para vocês terem uma ideia, que é o mesmo raciocínio. Então aqui existe colesterol bom e colesterol ruim. Qual que é o bom? Fornecedores, financiamentos. Por que é bom? Porque ele vem proveniente das minhas atividades operacionais. Porque se isso estiver sendo positivo, esses meus compromissos vão acontecer. Claro, isso só vai acontecer se eu estiver vendendo, etc, etc, etc. Agora, se eu quiser dar um passo maior, eu vou ter que buscar recursos. E ao buscar recursos é que eu tenho que tomar cuidado. Se eu buscar isso aqui, não em excesso, mas se eu buscar isso de forma desequilibrada, consequentemente, a minha empresa tende ao insucesso. Tá certo? Então, vamos voltar lá. Isso foi apenas uma explicação para... Então, eu vou pegar o meu lucro operacional líquido e comparar com esse investimento. O que é esse investimento? É apenas o passivo oneroso. Eu quero saber isso aí, para ver se o meu lucro faz frente a esses passivos onerosos, tá certo? Que é de curto e longo prazo, mais o patrimônio líquido. Bom, o que é passivo oneroso? Passivo oneroso é a composição de empréstimos, financiamentos e debêntures. Então são essas três rubricas que vão aparecer sempre no balanço. Ou só financiamento, ou financiamentos e empréstimos. Quando a gente estiver fazendo exercícios reais, vai aparecer às vezes os 3, 2 ou um só. O que é empréstimos e financiamentos? Na verdade, todos os três, né? Todos os três significam o quê? Significam que eu estou tomando dinheiro emprestado. Esse empréstimo e financiamento é quando eu vou no banco. Aí eles me perguntam, esse empréstimo que você quer é para financiar máquina, equipamentos? Sim, aí ele é chamado de financiamento. Se eu quiser chamado de empréstimo, se eu quiser para capital de giro e não quiser vincular com nenhum ativo, então é chamado de empréstimo. Isso aqui é meramente legal, meramente fiscal, é só para diferenciar, por vários motivos. Primeiro que a gente assim, eu vou pegar um empréstimo, a gente usa popularmente, vou pegar um empréstimo para financiar, para comprar um carro. Na verdade, eu vou pedir um financiamento. Por quê? Porque o dinheiro, quando eu pego emprestado para comprar um carro, esse carro ele é um ativo real, ele fica alienado
a minha dívida, porque se eu não pagar, eles tomam o carro. Então, ou, por exemplo, se eu quero comprar equipamentos, máquinas, quando eu peço um empréstimo, todas essas máquinas e equipamentos, eles ficam atrelados ao meu empréstimo. Então, esses financiamentos aqui é uma forma mais fácil para o banco de emprestar, porque eles sempre vão ter uma segurança, eles sempre vão ter a garantia de que se eu não pagar, eu vou tomar os equipamentos deles. Tá certo? O empréstimo já é um pouquinho mais difícil da gente conseguir, embora seja uma palavra muito corriqueira, mas ele geralmente eu não vinculo ao ativo que eu estou comprando. Eu preciso garantir o meu recebimento com ativos pessoais ou ativos da própria empresa. Né? Então, os empréstimos, geralmente, eu dou como garantia o aval dos donos da empresa. Por quê? Porque eu não vinculei com nenhum ativo financeiro. Eu pedi o dinheiro emprestado e o banco não empresta nada se não tiver uma garantia, e essa garantia geralmente vem ou de ativos da empresa, como terrenos e etc., ou dos próprios donos da empresa. Perfeito? Então, aqui, ó, isso aqui é meramente através de uma nomenclatura. Mas para nós, o que interessa é que empréstimos e financiamentos é um dinheiro que a gente está tomando emprestado de bancos, tá certo? E aí, só é empréstimo e financiamento em função daquilo que a gente está buscando. O equipamento, por exemplo, para simplificar, ou o capital de giro. Bom, quem faz empréstimo e financiamento são só bancos. Então, o governo me permitiu que eu também possa buscar dinheiro de terceiros. Eu, particularmente. E aí, é através de debêntures. Então, o que é debêntures? Debêntures são títulos de crédito. É como se fosse uma nota promissória. Eu emito a nota promissória, né? Claro que tem toda uma legislação. Geralmente, eu faço isso associado a um banco ou uma corretora. Digo, olha, eu quero emitir debêntures. Na verdade é o seguinte, eu quero captar dinheiro, eu mesmo quero captar dinheiro. É como se eu fizesse assim, ó. Tá bom, então eu tô atrelado a um banco, ele vai me assessorar em termos de documentação, de legislação. É como se eu emitisse um monte de notas promissórias, né, ou títulos de crédito, botasse essa pastinha do lado de braço e saísse aí vendendo para pessoa física e para pessoa jurídica. Dizendo o seguinte, olha, eu me comprometo, tu me bota esse dinheiro na minha conta, que eu me comprometo a pagar isso aqui numa determinada data e numa determinada taxa. Então, é uma maneira de pedir empréstimos ou financiamentos, né? Na verdade, aqui eu não preciso vincular a nenhum ativo financeiro. Isso é uma forma de os investidores, quem comprar uma debênture que está investindo na empresa, é uma outra forma de aplicar o seu dinheiro, e para a empresa é uma nova forma de captar recursos. Né? Aqui, geralmente, as debêntures pagam uma taxinha maior. Por quê? Porque quem aplica em debêntures exige uma taxa maior porque ela tem maior risco. Né? Na verdade, eu compro debêntures e depois não sei se vou receber. Tudo vai depender da empresa, diferentemente dos bancos. Quando em bancos empresta, ele só empresta o dinheiro se tiver uma garantia, um aval. Né? Porque senão ele não vai emprestar. A hora que eu não pagar, ele vai tomar os meus bens pessoais ou aquele bem que está atrelado quando eu pedir empréstimo. Debêntures é uma forma de eu captar recursos interessante para quem quer investir. Tanto é verdade que existem debêntures conversíveis, debêntures simples ou debêntures conversíveis em ações. Justamente por isso, por que é conversíveis em ações? É caso a empresa não consiga pagar, ela permite que esse dinheiro que eu tinha para receber compre ações da empresa, se torne, de certa forma, sócio da empresa, que também é uma garantia interessante. Né? Mas existe a simples. Então, quem investe, corre um determinado risco, mas, apesar de além de ter uma taxa melhor, é uma forma de diversificar os seus recursos. Eu ampliei um pouco mais essa explicação para dizer o que é investimento, né? O que é o investimento que eu quero falar. Que, na verdade, o investimento é a composição dessas três formas no fundo de pedir dinheiro emprestado. Então, empréstimos, financiamentos e debêntures, né? A gente vai ter que ter esse mantra sempre na cabeça. Quando eu falar em passivo oneroso, ele está se referindo a essas três formas de captação de recursos. E essas aqui é que vão se juntar
ou seja, isso aqui são chamados de captação de recursos de terceiros, que vão se juntar ao quê? Ao patrimônio líquido, que é captação de recursos próprios. É quando os sócios botam dinheiro na conta. Então, quando eu quiser saber sobre o retorno sobre o investimento, eu vou pegar o LOL, aquilo que eu calculei, né? E vou dividir pelo passivo oneroso. Na verdade, eu estou dividindo o quê? Eu quero saber a relação deste meu lucro em relação ao dinheiro que eu captei, seja próprio e de terceiros. Então entenda, eu aumentei meu raciocínio para não dizer assim, ó, a fórmula é essa, é assim que se faz e a gente aplica cegamente. Na verdade, é uma comparação, é uma medição que eu quero fazer logo quando eu apuro o meu lucro proveniente das minhas atividades fins em relação aos empréstimos que eu fiz, à captação de terceiros que eu fiz. Então, é uma visão mais precisa, vamos chamar assim, mais cirúrgica, por exemplo. E esse aqui é mais usado. Porque o que acontece aqui? Aqui no ativo total, entra tanto os recursos captados, tanto de próprios como de terceiros, como passivo de funcionamento e passivo oneroso. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Embora eles falam ativo total, a gente observa o seguinte: o que é o ativo total? É igual ao passivo total. O que é o passivo total? Na verdade, é o somatório do que eu... Na verdade, todo esse lado direito do balanço é uma forma de captação de recursos, que eu capto esses recursos e invisto aqui no ativo financeiro. Então, na verdade, quando eu calculo o retorno sobre o ativo, na verdade, eles falam em ativo, mas na verdade eu estou pegando todos os recursos, que seja passivo de funcionamento, passivo oneroso e mais o patrimônio líquido. Ou seja, eu estou pegando todos os recursos. Né? Então, é uma forma, como eu chamo, mais ampla, né? Tanto os recursos diretos como indiretos. Né? E quando eu calculo o retorno sobre o investimento, eu só estou preocupado com as minhas dívidas, seja, com colesterol ruim, né? Com aquela preocupação que eu decidi buscar esses recursos e aplicar na empresa. Eu tenho que tomar cuidado porque, uma vez captado e não tendo um bom nível de empréstimo, uma taxa baixa, vamos supor, na hora que eu aplicar aqui, esses recursos são capazes de não cobrir esses meus custos. E aí, onde vai começar a gerar as minhas dívidas. Certo? Então, o retorno está pegando todo o meu passivo e o de investimento está especificamente observando o passivo oneroso e o patrimônio líquido. E aí, o que significa esses 12,62? Significa que dos investimentos que eu fiz, ou seja, passivo oneroso mais patrimônio líquido, o meu lucro operacional líquido rendeu 12,62. Como é que eu vejo se está bom ou se está ruim? Na verdade, a comparação vertical não tem muita função. O que vale a pena é o meu comportamento ao longo do tempo, é observar a linha do tempo. Né? Não só se eu estou crescendo ou se estou caindo, né? E também como é que eu estou perante as demais empresas. Né? É claro, por que dá essa diferença aqui? Porque nós estamos usando bases diferentes, raciocínios diferentes, informações diferentes. Então, não tem muito sentido na verticalização, e sim na horizontalização. Aí eu vou dizer, poxa vida, meu retorno sobre investimento está melhorando ou está piorando. Perfeito? É simples, eu aumentei um pouco mais a minha explanação, porque o investimento ele é uma composição dessa informação, explicar por que ele é diferente dos demais. Mas a fórmula é simples. Então, quando eu pedir para vocês calcularem, não basta vocês só calcular os 12,62. Vocês precisam me explicar qual é a origem desse 12,62. Por que gerou esse 12,62? Para que serve esse 12,62? Perfeito? Se eu perguntar para vocês, vocês sabem responder? Ou pelo menos deu para entender esse indicador? Na verdade, são indicadores fáceis, né? Não tem nenhuma complicação. A princípio, Professor, não parece nenhuma complicação.
Então, eu pergunto, para que servem esses indicadores mesmo? Esses indicadores, eles servem para começar a medir a qualidade do lucro que eu apurei em informações anteriores. Observem que tem todo o encadeamento, todo um porquê das coisas. Perfeito, pessoal? Congelaram aí? Ninguém mais responde, nem o sim, nem não? Será que eu preciso fazer uma enquete para acordar, para aquecer? O senhor está me ouvindo, professor? Lucas, que bom, Lucas. Professor, a Não, emissão de debêntures só pode achei ser achei que era realizada o meu por microfone que SA? estava parado. Não. Pode ser. Bom, só para ter o raciocínio, existe SA de capital aberto, né, que é aqueles que Certo, são negociados em bolsa de valores, ou SA de sim. capital fechado. E existem a limitadas, não é isso? Ah, certo, Todas elas podem emitir debêntures, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. entendi. Eu só Ah, preciso, geralmente, me assessorar com um banco ou com uma corretora, onde eles são. Geralmente a gente faz isso porque para dar certas garantias, né, e eles são especialistas nessa área. Mas eu posso ter uma limitada, né, ou uma SA de capital fechado, me associo, me assessoro, geralmente é um banco, e aí eu emito essas debêntures. Nada mais é o que é isso aí? Aquilo que eu digo, é fazer com que eu oficialmente emite uma nota promissória, que não é chamada de nota promissória, sim título de crédito, e eu vendo esses títulos de crédito com compromisso de entregar o principal mais uma taxa de juros, para que durante um período eles me financiem a minha empresa. Perfeito? perfeito, obrigado, professor. Bruna, acho que o áudio nos escuta do professor não está funcionando. Eu ia dizer porque Apenas eu o estou tentando microfone falar, eu dele tô tentando está falar já bom. faz um tempo. Espera aí, não entendi. Acho que o áudio do professor. Não, sabe o que é, pessoal? Mais uma vez, o que aconteceu? Esqueci de botar o fone. É isso aí, agora eu vou ter que escrever, bote o foninho no ouvido. Acredito que vocês aí estão falando, tá certo. Tá bom, deixa eu botar aqui de volta. É isso, professor. Eu estava tentando falar aqui já há um tempo para explicar a pergunta ali, mas é bem o que o professor explicou ali. Obrigado, Desculpa, obrigado. desculpa, pessoal. Escrevam aí, porque eu fico empolgado, eu fico concentrado e esqueço aqui de colocar. Mas antes eu me esquecia de gravar. Agora eu arranjei um jeito, arranjei uma cola para não esquecer. Agora eu tenho que botar mais um. Enfia esse ouvido no ouvido. Tá bom. Valeu. Obrigado. Mas, na verdade, eu acho que era só o quê? Era só o. Quem que tinha. Era o Lucas, né, Lucas? Não, a Bruna me ajudou. Foi, Obrigado, Bruno. foi isso. Isso, e o Lucas era isso aí. Era a dúvida ali, porque com relação a essas garantias mesmo, né? Como a limitada, ela não vai fornecer as mesmas garantias, por exemplo, de ações, né? Ela Não, vai não, oferecer isso. uma outra garantia. Isso. Geralmente são ativos reais, ou o patrimônio ou o patrimônio dos investidores, dos donos da empresa, dos proprietários. Né? Mesmo na limitada, ela pode partir para esse meio, porque a limitada ela já é justamente para limitar ao patrimônio da empresa, né? Não, tudo bem, mas é assim, ó. Primeiro, eu só vou receber um determinado financiamento baseado naquilo que ela pode pagar. Ah, certo, E isso é assim. certo. Então, eu tenho 1.000, vamos supor que existe um percentual calculado, só posso emprestar 500. Uhum, Mas certo. tem uma coisa: o dinheiro para sair do banco, o banco é um banco muito esperto, né? Sim. Para sair do banco, só sai com a garantia de quê? De alguns equipamentos da empresa, claro, correlato ao valor do financiamento, porque ele é limitado. Não adianta, vamos supor, eu tenho um patrimônio de 1.000 e pedir 5 milhões. Não vai pegar. É diferente, né? Então eu vou também ter umas garantias reais proporcional àquilo que eu pedi, tá certo? É como assim, ó, Bacana. fisicamente eu vou no banco, quanto é que você ganha? R$ 1.000. Só pode pegar 200. Não, Aham. só pode pegar 200. Entendeu? É nesse sentido. Bom, e ainda assim, que garantias que tu vai me dar? Bom, então como eu também sou limitado, eu só posso dar o quê? O meu computador como garantia, o meu relógio como garantia. Tá vendo como é mais ou É, menos nesse sentido é. assim? Então tá. Isso aí. Valeu, Lucas. Valeu, obrigado, Valeu, professor. valeu. Então é isso aí.
Aproveitando o ensejo aí, tudo bem? Deu para entender desses dois aí, desses dois indicadores? Tranquilo? Agora a gente vai ver um terceiro indicador, nós temos 4 só. Vamos ver o terceiro indicador, que ele é muito interessante, que vem diretamente aos proprietários da empresa. Então aqueles dois ali, aqueles dois indicadores, eles são mais indicadores internos, tá certo? Esses aqui, ó, o ROA e o ROI. Ou seja, ele vai sempre estar medindo o desempenho dos gestores. Mas tem um indicador aqui que depois dos gestores criar problema ou ser um bom gestor, vai ter um outro indicador que interessa muito aos donos da empresa. Esse indicador aqui, mais uma vez, ao final das contas, o que acontece? Ele está mais ou menos refletindo o objetivo da administração financeira. Lembram lá do objetivo da administração financeira? O objetivo da administração financeira é maximizar a riqueza dos proprietários. Então, vocês observem que tudo isso que está sendo montado está focado em quem? Nos investidores. E tem uma razão para isso, né? Se por acaso eu que invisto na empresa estiver desmotivado, ou aquele que eu sou o dono da empresa, aquilo que eu botei o dinheiro, vamos supor que seja só eu sou o único acionista, eu também posso ficar motivado ou desmotivado em função da minha empresa. A gente tem que tomar o cuidado desse negócio da empresa, não é fácil, é difícil, a gente acaba tendo amor por aquilo. E aí a gente vai até o final, a gente não se desprende da empresa, né? Não age de sangue frio. É fácil falar, mas a gente sabe que muitos proprietários, por qualquer motivo, às vezes a empresa não está bem, está mal administrado, não quer melhorar e acha que deve ser seguido o seu resultado, deve ser seguida a mesma estratégia, e aí a empresa só vai de mal a pior. E ele não se desfaz, ele não se desliga, ele não como é que eu vou dizer, não abre mão da sua empresa, porque por muito tempo ele trabalhou, às vezes pode ser do avô, do pai, né, tem uma certa tradição, tem um certo sentimento, né, e na verdade isso não pode acontecer. Se por acaso não tiver perspectiva, não tiver um plano de recuperação, tem que sair, porque senão cada vez mais se afunda. E este retorno sobre investimento aqui, retorno sobre patrimônio líquido. Na verdade, é para saber quanto é que os donos da empresa estão ganhando. Então, que indicadores são esses? É o patrimônio líquido, é o lucro líquido, aí já não é mais o lucro operacional, tá? Agora é os finalmente das coisas, é o lucro líquido, aquele lucro disponível aos acionistas, dividindo pelo patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Tudo aquilo que os investidores colocaram, né? Então, por exemplo, o que é o patrimônio líquido? Basicamente, ele é dividido em quê? Em capital social, né? Quando eu abri a empresa, posso ir ao longo do tempo ir aumentando também, botando mais recursos, acoplado principalmente do lucro gerado ao longo da empresa. E outras reservas lá, fiscais, legais, mas aí é para atender a fiscalização, o fisco, a legislação. Mas basicamente o que é? Então eu vou ver, aonde que eu busco esse lucro líquido? Eu vou lá outra vez no DRE, naquele que a gente calculou, pode ser no contábil ou pode ser no gerencial. Eu disse para vocês que o lucro líquido é igual para ambos. Está aqui, ó, 1.612, é o lucro que está disponível aos acionistas. E, olha lá, ó, 1.612, lucro líquido, dividido pelo dinheiro que eu botei na empresa. Então eu quero saber o seguinte, esse é o dinheiro que eu estou ganhando. Quanto que se equivale em função daquilo que eu coloquei? Então, fazendo essa divisãozinha, aqui deu 15,20. Se fosse verdade, eu diria que estaria muito bom. Como é que eu sei? É que eu vou começando pelos indicadores de mercado de capitais e financeiros.
Títulos de longo prazo, por exemplo, aqui. Tesouro Direto, por exemplo, está dando 8% bruto, né, para uma aplicação de 4, 5 anos. Então, aplicações de longo prazo. Né? E aqui, ó, aqui eu estou ganhando 15. Então, porque se isso aqui não estivesse rendendo bem, eu disse o seguinte, pô, em vez de eu estar me incomodando com os funcionários, empregados e legislação e etc, 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 fornecedores, faz o seguinte, vendo tudo ou nem entro, eu vou aplicar no mercado financeiro, procuro fazer uma boa aplicação, né? E aí vou para a praia, para pegar um solzinho, vou curtir, vou fazer qualquer outra coisa, sem me incomodar. Claro que, com certeza, a gente vai ganhar menos. Exceto que eu corro um risco maior se eu aplicar, por exemplo, na Bolsa de Valores. Por exemplo, eu estava olhando aqui a Bolsa de Valores nos últimos 12 meses, rendeu 44% ao ano. Mas tudo bem. Mas ela já deu prejuízo para muita gente. Até para mim mesmo. Muitas vezes já apliquei e já me dei mal. Então, a carteira, né, no caso, quem fez uma boa carteira, né, nos últimos 12 meses, e fez boas compras, a princípio se deu bem. Pode não ter atingido esse resultado máximo aqui, mas foi uma excelente rentabilidade. Mas isso corre um baita de um risco. Aí é o seguinte, sim, mas a empresa também corre risco? Corre. Mas eu até acredito que a empresa, quando bem trabalhada, ela tem um risco calculado, né? A gente vai analisar o produto, se é bem aceito, etc, tal. E, em suma, então, nesse primeiro momento, essas medidas de desempenho têm tudo a ver com aquele nosso segundo item do nosso capítulo, que é desempenho operacional. A gente já identificou como é que se calcula isso através do LOL, lucro operacional líquido, e alavancagem financeira. Então nós vamos estudar agora o que significa alavancagem financeira. Mas antes disso, a gente ainda deu uma aprimorada naquela informação que a gente trabalhou bastante. Então a gente trabalhou bastante, apurou o lucro operacional, e o que a gente fez? A gente botou uma lupa ali, botou um filtro para ver a qualidade, né? Botou debaixo de um microscópio para ver a qualidade daquele lucro que nós obtemos. Como é que a gente viu essa qualidade? Através desses 3 indicadores a princípio. Até o final do semestre a gente vai ter uma bolsa lá de indicadores. Tranquilo? Quer dizer, vimos o que é o retorno sobre o ativo, que é o LOL sobre o patrimônio líquido. Depois a gente viu o primo dele, que é um pouco mais específico, que é o retorno sobre investimento, mais usado, porque a gente compara o lucro com os investimentos baseado em toda a captação de recursos que eu obtive, que é bastante sensível, né? Porque eu tenho um compromisso bastante grande com os empréstimos e com o dinheiro que os investidores botaram dentro da empresa. O outro passivo é uma consequência das vendas que eu estou fazendo, então eu não tenho uma preocupação tão grande. Sobre esses dois aí, que eu tenho um grande compromisso, porque se a minha empresa não der o lucro que eu espero, eu estou fadado. E o lucro que vai melhorar ou piorar está diretamente relacionado com a captação de recursos, com o passivo oneroso, né? Que são os empréstimos e que são o dinheiro, que vamos chamar assim, o patrimônio líquido, na verdade, é a pessoa jurídica que tomou dinheiro de quem? Dos investidores. Então essa pessoa jurídica tem a obrigação de devolver esse dinheiro para os investidores. Perfeito? Posso continuar? Tranquilo, né? Tudo facilzinho, tudo tranquilo, nenhuma pergunta. Então tá. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos ver o nosso último indicador da noite. O último indicador da noite tem tudo a ver com o segundo título do nosso capítulo, alavancagem financeira. O que é alavancagem? Alguém tem noção de que é alavancagem? Alavancar. Poderia dizer, nós estamos na época das Olimpíadas, eu poderia pegar alguma coisa parecida ali. Talvez
empoderar financeiramente a empresa, injetar vitamina na empresa, fortificar a empresa. Não sei se são os melhores sinônimos, mas alavancar significa que eu estou trazendo recursos de terceiros, que tem que ter um cuidado bastante grande, né, que eu vou colocar na minha empresa, cujo objetivo é de, geralmente, eu capto recursos para a expansão da empresa. Né? Eu pego recursos, geralmente eu quero dar um passo à frente. E aí me falta gás, me falta carvão, me falta dinheiro, me falta capital de giro. Então eu vou buscar. Ou eu chamo os sócios, boto mais dinheiro, ou eu vou de empréstimo. Mas depois eu vou mostrar para vocês que entre capital de terceiros e capital próprio, o capital próprio, depois eu vou explicar, vocês podem não acreditar, mas é mais caro do que o capital de terceiros, pelo risco que corre. Depois eu explico isso com mais calma. Tá? Então, quando eu digo que quero alavancar a empresa, no primeiro momento, eu vou buscar dinheiros de terceiros. É uma regra, é uma tradição. Né? Eu posso também não ir buscar no banco e pegar dinheiro de terceiro. Mas eu vou ver o seguinte, como eu estou seguindo o objetivo da administração financeira, eu diria que o dinheiro de capital próprio é mais caro do que o capital de terceiro. Já que eu estou falando isso, alguém pode perguntar, mas por que geralmente a gente pensa assim, mas por que o capital de terceiro, o capital próprio, o dinheiro dos sócios, é mais caro do que o capital quando eu pego dinheiro emprestado? Se vocês observarem na taxa, geralmente eu remunero a empresa em média é remunerada entre 15% a 18%. Não quer dizer que todas façam isso, mas é uma média. Né? E quando eu vou pegar dinheiro emprestado, eu vou pegar, se for empresa, 9%, 10%. Ué, mas por que é simples? Né? O banco cobra 10%, 12%, porque é aquilo que eu digo, quando ele empresta dinheiro para mim, tá certo? Quando ele empresta dinheiro para a minha empresa, ele pede garantias. E ele vai ter a certeza que vai receber. Então, se ele vai ter a certeza que vai receber, o risco diminui. Se o risco diminui, a taxa cai. O que acontece com o capital próprio? Quando eu tomo dinheiro da empresa e quando os investidores botam dinheiro dentro da empresa, né, então é o seguinte, quando o banco bota dinheiro dentro da empresa, o banco vai saber que vai receber pelas garantias. Quando eu, pessoa física, né, que vamos supor que seria o banco, colocasse dinheiro dentro da empresa, eu não peço garantia nenhuma, eu estou comprando ações, eu estou me tornando um dos sócios, mesmo que seja minoritário. E aí, para receber esse dinheiro, só Deus sabe quando é que eu vou receber. Como eu corro o maior risco, claro, é aquele negócio que a gente conversou. A gente espera que a empresa cresça, dê lucro e nos pague dividendos. Essa é a trajetória normal, tradicional. Mas nem sempre isso é tão comum assim. Então, quando eu, na posição de pessoa física, e comparado com o banco, boto o dinheiro dentro da empresa, porque o banco bota dinheiro dentro da empresa através do empréstimo. E a pessoa física bota dinheiro dentro da empresa com o objetivo de receber dividendos. E o banco com o objetivo de receber os juros. O banco tem garantias. Eu, quando coloco o dinheiro na empresa, o investidor, quando coloca dentro da empresa, não tem garantia de receber. Maior risco, então eu peço taxa maior. Tá? Depois a gente vai ver isso com mais detalhes. Então, tradicionalmente, quando a gente diz assim, eu vou alavancar a empresa, geralmente não é captar recursos próprios. Está vinculado muito mais com captação de recursos de terceiros, empréstimos bancários. Né? Então eu digo assim, eu estou alavancando, eu estou empoderando a empresa, estou capitalizando a empresa no sentido de que eu pretendo atingir um determinado objetivo maior, dar um passo maior. Eu não vou pedir empréstimo se eu não tenho um objetivo pela frente, né? Não, vou botar empréstimo aqui só para curtir. Não, eu vou botar dinheiro, que eu quero comprar, por exemplo, mais mercadorias, né, que eu quero vender mais, descobrir, eu domino um determinado mercado que ainda está virgem, eu estou conseguindo, então geralmente é isso aí. Né? Então, alavancagem financeira é buscar dinheiro para dentro da empresa, com o objetivo de fazer com que a empresa fique mais forte, robusta,
e que galgue um objetivo maior do que ela está, uma posição, um status maior do que a situação atual. Perfeito? Isso é alavancagem financeira. Só que a alavancagem financeira, ela tem um fenômeno, né? Ela tem um fenômeno sinergético. Será que é isso? Eu não sei se é bem essa expressão, um fenômeno de sinergia. Não sei se a gente pode dizer um fenômeno sinergético. Não é energético, hein, pessoal? Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Vamos entender o que ele é. Então, quando eu peço dinheiro no banco e boto dinheiro na empresa, eu tenho um efeito de sinergia. Vocês já ouviram falar nisso, né? 1 mais 1 não é igual a 3. 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 3. Por quê? Ao tomar recursos de terceiros e coloco dentro da empresa, em função da estrutura, do mecanismo, do perfil da minha empresa, da forma como eu ajo, ela vai ter um efeito no patrimônio líquido superior à taxa que eu pedi emprestado. Por exemplo, aí eu fiz aqui um exemplozinho simples, que todo mundo já conhece, né? Eu, quando monto uma bicicleta, não é apenas o todo, a bicicleta como um todo, não é apenas o somatório, a junção dessas peças aqui. Ela é muito mais do que a junção. Ela me serve como lazer, ela me serve como transporte, ela me serve como esporte, né? Então, só para vocês verem que a alavancagem financeira ela tem um efeito também, até diria sinergético, não sei se é bem essa expressão, ou seja, mas ela tem uma sinergia, ou seja, ao colocar dentro da empresa, ela vai ter um efeito muito maior do que aquilo que eu captei. Tudo bem, como é que se faz isso? Como é que eu vejo isso? Não, os financistas são bons nisso, vou mostrar para só. De uma forma objetiva, simples, ele vai demonstrar. Outro exemplo que, para a gente lembrar, lembra o que o Arquimedes falou? Há 282 antes de Cristo nasceu e morreu em 202. Imagina, há 200 anos antes de Cristo. Meu Deus. O quanto ele já pensava nisso. Ele mesmo descobriu que tem um efeito. Aqui tem um efeito sinergético, né? O que ele faz? Se ele tiver um ponto fixo, lembra que ele falou? Se eu tiver um ponto fixo, uma alavanca, eu moverei o mundo. O que significa? É claro que ele jamais pegará, vamos supor que isso aqui fosse uma pedra, sei lá, 300 vezes mais pesada do que ele. Ele jamais conseguiria mexer nela ou rolar. Mas se ele utilizar esse processo aqui, ó, isso que ele demonstrou. Eu boto uma força daquilo que eu posso aqui, e eu vou ter como resultado uma força, sei lá, 10 vezes ou 300 vezes, sei lá quantas, 200 vezes mais do que aquilo que eu coloquei aqui. Tá certo? Em função desse processo. Então, esse mecanismo aqui, ó, na verdade, é representado pela estrutura da empresa. E aí eu vou medir isso financeiramente, como é que isso aí nos diz se a empresa, ao alavancar, ao tomar dinheiro para dentro da empresa, o resultado foi benéfico ou não benéfico. É isso que eu quero medir. Tá certo? Então, como é que eu faço isso aqui? Deu para entender a princípio qual que vai ser a função teórica? E agora a gente vai começar a entender. Aqui, ó, outro exemplo que fica bastante tranquilo. Vamos ver uma gangorra aqui. Então, ponto fixo, alavanca. Então, significa que um grau de alavancagem favorável, né, foi positivo para a empresa, é quando eu capto uma quantidade X de recursos, depois a gente vai ver quanto que foi isso aqui, tá? Uma quantidade X de recursos, e ela tem como resultado final, que a gente pode medir lá no patrimônio líquido, que é o resultado da grana para os donos da empresa, um resultado muito maior do que aquilo que eu pedi emprestado. Um benefício muito maior do que aquele que eu pedi emprestado. Um retorno muito maior do que aquilo que eu pedi emprestado, do que a taxa que eu pedi emprestado. Tá certo? Isso eu só estou explicando para vocês entenderem qual o objetivo da alavancagem financeira. Né? Então a gente vai dizer, existe também a alavancagem financeira neutra. É aquela que eu pego o dinheiro bancário e não me traz nenhum resultado.
Isso é muito comum. E mais comum ainda é quando a alavancagem financeira ela é desfavorável. Eu pego o dinheiro de bancos, aplico na empresa e não tenho o retorno esperado e muitas vezes me dá prejuízo. Estou mentindo? Não. Isso é muito comum acontecer. Então, a teoria nos diz, grau de alavancagem financeira favorável, grau de alavancagem financeira é quando tiver um coeficiente maior que 1. Vamos ver como é que calcula. Né? Grau de alavancagem neutra é quando tem um grau de alavancagem financeira igual a 1. Nem fede nem cheira. E grau de alavancagem financeira ela é menor do que 1. Então observem que, com base na teoria, então a alavancagem é o empoderamento de uma grana financeira que eu pedi emprestado, coloquei dentro da empresa, em função da estrutura, ela pode ter um resultado bem diferente daquilo que eu coloquei dentro da empresa, com um retorno muito maior daquilo equivalente ao custo do capital que eu calculei. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Vou mostrar para vocês. Primeiro eu estou demonstrando toda a arquitetura de que é a alavancagem financeira. E vai se tornar simples depois. Então a alavancagem financeira ocorre quando o capital de terceiros produz efeitos sobre o patrimônio líquido. Tá certo? Favorável. Bom, aqui diz a alavancagem financeira a alavancagem financeira ocorre quando o capital de terceiro produz efeitos sobre o patrimônio líquido. Certo? Ou positivo, neutro ou negativo. Né? E aqui diz o seguinte, o retorno sobre o investimento, olha só, o retorno sobre o investimento deve ser superior ao custo total de capital. Claro, o que é o retorno sobre o investimento mesmo? É quanto que eu estou ganhando, em função do meu ganho, do meu lucro. Deve ser superior ao custo de capital. Claro, aquele custo que eu tomei dinheiro emprestado. É claro, em outras palavras, receita maior do que as despesas. Receita proveniente das vendas e despesas referente ao custo, seja de operações, seja de empréstimo. Isso é tranquilo. Né? Mas essa informação aqui é mais importante. Olha só. O que é uma outra visão? O que é uma alavancagem financeira favorável? É quando o retorno sobre o patrimônio líquido, aquele ganho dos donos da empresa, for maior do que aquilo que eu investi. Aí está mais ligado naquilo que eu estou falando. O ROI, retorno sobre investimento. Então eu vou buscar dinheiro, né? Olha só, que é o lucro operacional líquido dividido pelos investimentos, vou buscar dinheiro, vou ver qual é a taxa que dá e vou ver qual é o retorno sobre o patrimônio líquido através desse indicador. Então, se é favorável, esse retorno aqui tem que ser maior do que o retorno do que eu investi. Perfeito? Bom, vou ser mais objetivo ainda. Isso aqui eu sempre procuro explicar para vocês da onde que está vindo. Bom, vamos aos finalmente. Vamos menos papo e mais objetivamente. Tudo bem, mas por que eu gosto de expandir o raciocínio e os conceitos? Para a gente não ficar apertando o botão e não saber de onde que vem as coisas. Então, a alavancagem financeira, de toda aquela teoriazinha que a gente viu, de todo o efeito que a gente viu, de toda a ilustração que a gente viu, a gente vai transformar o seguinte. Eu, através do grau de alavancagem financeira, que é a divisão entre o retorno sobre o patrimônio líquido, aquilo que o percentual que eu ganhei do que eu investi na empresa, e o retorno daquilo que eu ganhei em função de que eu relacionei com meus investimentos, que é o passivo oneroso. Então, esta divisão aqui, vai me dar um coeficiente. Da onde que vem essas informações? Lá de trás. Estão lembrados? ROE, vamos lá. ROE, 15 e 20. Só pegar direto lá. Então eu vou calcular esses dois indicadores, principalmente. O ROI, então o meu ganho em função daquilo que eu pedi emprestado, e sobre o que eu pedi emprestado, eu vi o quanto que eu ganhei. Rendeu 12%. É como se fosse uma aplicação financeira. Né? Então isso aqui está agindo como se fosse uma aplicação financeira. Né? Então, peguei essas duas informações. Então vamos lá. Peguei. E aí me deu um coeficiente de 1,2. O que significa isso? Significa que o retorno que os investidores tiveram
foi uma vez e mais alguma coisinha maior do que aquilo do retorno dos meus investimentos. Então, o retorno dos acionistas foi uma vez maior do que o meu retorno que eu tive dos investimentos, daquele dinheiro que eu pedi emprestado e tive um determinado retorno. Tá certo? Uma vez e mais alguma coisinha. Esse uma vez e mais alguma coisinha, eu posso também interpretar de uma outra forma. Raciocina. 12,62 foi o retorno que eu tive quando eu pedi dinheiro emprestado. Pedi dinheiro emprestado, apliquei na empresa, vi o lucro que deu e me deu de retorno 12,62. Esse dinheiro que eu pedi emprestado e deu esse retorno, eu observei que o resultado para os acionistas foi 15,2. Então, observa. Eu tive 12,62 e foi para 15. Olha a alavancagem financeira. Eu tive um retorno de 12, não necessariamente eu vou ter um retorno para os donos da empresa de 12. Houve aqui uma alavancagem, houve um efeito nesse fenômeno da alavancagem financeira, essa sinergia, que 1 mais 1 é igual a 3. E de quanto foi isso aqui? Então, de 12,62 para 15, eu tive um aumento percentual de 20%. Significa o seguinte, se eu jogar 20% em cima dos 12, eu vou ter o 15. Então está lá. Ó. Então eu posso transformar esse coeficiente aqui através da fórmula, né? Que o coeficiente, na verdade, é uma fórmula parcial do cálculo do percentual. Aqui é uma informação, vamos supor assim, mais amigável. Né? A gente pode dizer assim, ó, qual foi o grau de alavancagem financeira? Foi 1,2, então foi favorável. Mas se eu quero qualificar, melhorar, para ficar mais fácil explicar, como é que foi a alavancagem financeira do empréstimo que você tomou? Olha, eu tive um benefício em cima daquilo que eu pedi emprestado de 20% a mais da taxa de retorno do meu investimento. Que, na verdade, como é que eu cheguei nesse 20,4? Na verdade, é a fórmula parcial daqui. Como é que eu calculo esse percentual? Sempre pego o último, o mais atual, dividido pelo interior, a fórmula de variação percentual. Divido é igual a 1,24, menos 1, né, tiro 1 e multiplico por 100. Eu vou ter essa informação aqui. Então, variação percentual eu calculo dessa forma. Né? Se eu quero saber o que é o 20,64. Né? É uma vez e mais alguma coisinha. Se mais alguma coisinha, se eu tirar o principal, eu vou ter o quê? O retorno adicional que eu tive em função do meu investimento que eu fiz. Então, este relacionamento, né, entre ROA e ROI mostra que os proprietários estão com uma taxa de retorno de 20% aproximadamente superior à taxa geradora de ativos da empresa. Ou seja, aqui um pouquinho mais sofisticado. Mas, ou seja, pedi dinheiro emprestado, apliquei na empresa, tive um lucro e medi esse lucro. Depois comparei com o lucro que obtive em função desse investimento que eu fiz. E ele me refletiu 15,2. Então, o dinheiro que eu pedi emprestado, no final das contas, foi benéfico. Foi benéfico porque eu tive uma alavancagem, eu tive um ganho superior ao retorno de investimento que eu obtive. Perfeito? Dúvidas disso aqui? Tranquilo? Tranquilo. Então eu pergunto assim, ó, eu vou fazer um outro, aqui não tem, mas nos exercícios para frente terá. Mas vamos supor o seguinte, ó, vamos supor assim, embora eu não tenha demonstrado aqui, nos exercícios a gente vai se deparar com eles, né? Vai se deparar com eles. Eu pergunto assim, como é que é uma alavancagem desfavorável? Como é que vai ser uma alavancagem desfavorável? É quando este meu coeficiente aqui for menor do que zero. Então vamos supor, né? Deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui na câmera aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma apresentação aqui. Peraí. Deixa eu buscar aqui um minutinho só. Tá a minha câmera aqui. Minhas tecnologias.
seguinte aqui. Ó. Eu vou demonstrar para vocês um grau de alavancagem financeira, acho que dá para vocês verem aqui, né? Desfavorável quando for menor do que 1. Perfeito? Vamos supor, pegar um valor então, grau de alavancagem financeira, vamos supor que desse o inverso aqui. É quanto? 12, quanto? 12, quanto? Vírgula, dividido por 15, alguém pode me ajudar? 12,62 e 15,2. 12, 20. Vamos supor que desse aqui, né? A gente tivesse calculado apenas para exemplificar. Bom, porque se eu pegar isso aqui, a minha máquina, e dividir aqui simplesmente 12,62 por 15,20, dividir isso aqui, vai me dar aqui, ó, o grau de coeficiente de 0,83. Não é percentual, é um grau de alavancar, é um coeficiente. Isso me indica assim, olha, então o dinheiro que eu tomei emprestado, aquela história toda, coloquei dentro da empresa, resultou lá para os sócios de uma forma negativa, uma forma, não é que seja negativa, mas não benéfica. Por quê? Porque o coeficiente foi menor que 1. Por que é menor do que 1? Que, na verdade, o retorno sobre o patrimônio líquido, que é esse aqui, ó, o ROE, não chegou nem cobrir aos meus retornos sobre investimento, não chegou nem a 15%, não foi nem igual a 1. E aí eu pergunto, para ficar numa linguagem mais amigável, tá bom, se o grau de alavancagem financeira foi menor, qual foi a minha perda, vamos supor assim? Aí o que a gente vai fazer? Faz aquele desenhozinho simples ali, que é a sequência natural, ROI para ROE. Pedir dinheiro emprestado, ROI, o que é ROI? Pedir dinheiro emprestado, que é LOL sobre investimento. Quer dizer, vejo o retorno em cima daquilo que eu pedi emprestado e eu vi que deu 15,20, porque esse aqui é o ROI. 15,20 percentual. No final das contas, eu fui medir o nosso ROE, que é lucro líquido sobre o patrimônio líquido. O que acontece aqui? Me deu quanto? 12